Aí estão me ouvindo bem? Ok. Bom, pessoal, na última aula aí eu falei de arrays, né? Não sei se vocês se lembram. E tinha 3 formas. Alguém lembra como é que eram as formas de manipular array? Alguém se lembra? E qual que era a forma preferida em PHP? Indexado, associativo. Tinha mais uma, Guilherme. Multidimensional, né? Multidimensional é uma matriz, certo? E qual que era a forma preferida do PHP? Alguém lembra? A forma preferida é o associativo. Ou seja, o que o associativo tem de diferente dos outros? Ele tem uma chave, né? Na verdade, diferente dos outros não, né? Ele trata chaves que levam para valores, certo? Ou seja, mesmo quando você tem um array indexado, o índice é uma chave, tá bom? Então ele trata tudo como se fosse um array associativo, que é uma estrutura do tipo hash, né? Então, ó, a minha ideia hoje é falar um pouco mais de orientação a objeto, mas antes de falar de orientação a objeto, eu quero falar de alguns arrays associativos que são chamados de superglobais. E aí eu diria que, falando desses arrays hoje, talvez você já conseguiria até escrever uma aplicação em PHP tranquilamente, né? Que fosse mais útil do que o que a gente já tem feito até agora. Então, as superglobais são arrays associativos que existem para todo o código em PHP, tá bom? Ou seja, é como se fossem variáveis globais lá de outras linguagens que vocês conhecem. Ou seja, o escopo dela é todo o ambiente, ok? E, geralmente, quando você declara uma variável, ela só existe no contexto em que ela foi declarada, né? Na verdade, você não declara, né? Quando você faz atribuição, é como se você estivesse fazendo uma espécie de atribuição mais declaração junto, né? Então, ó, eu vou falar dessas super globais, e aí tem algumas que são muito interessantes aqui para a gente, tá bom? Deixa eu projetar a tela aqui para vocês. E aí eu vou pôr aqui. Deixa eu copiar isso. Copiar. Vou projetar a tela inteira. Aqui. Bom, pessoal, como elas são arrays associativas, essas super globais, você pode percorrer elas com for each, tá bom? Para ver. Uma função importante que talvez eu não tenha falado na aula passada quando falei de array é a função empty. Essa função verifica aí se um array está vazio, tá bom? E aí retorna true. Bom, estão vendo a minha projeção aí, gente? Ok. Ó, eu vou colocar aqui na própria página do PHP. E aí tem algumas super globais aí, né? Então aqui, por exemplo, essas super globais, a variável global, server, get, post, files, cookie, session, request e end. Bom, todas essas variáveis são super globais, mas eu não vou falar de todas, embora sejam poucas, mas eu vou falar de algumas. Por exemplo, imagine que uma variável global chamada server
deve ter informações sobre o servidor, certo? E é justamente isso. Então, ela contém informações de execução do servidor aí, né? Então, você pode pegar essa variável aqui, ó. Deixa eu fazer um script. Vou fazer um script simples e vou deixar a tarefa para vocês iterarem nessa array, tá bom, gente? Vocês podem iterar em qualquer array aí, como vocês fizeram com for each aí nos exemplos da aula passada. Então, ó, simplesmente vou mandar imprimir. Print R. Eu vou mandar imprimir ela, depois vocês imprimem bonitinho, iterando, fazendo uma tabela, ou usando div, o que vocês quiserem. Então, ó, vou mandar imprimir com a função print R o conteúdo dessa variável server, tá bom? Vamos salvar aqui. Server.php. Então, ó, aqui, ó, eu vou fazer um request para esse recurso chamado server PHP, e aí esse recurso aqui imprime a variável server, tá bom? Então, ó, deixa eu fazer um localhost aqui. TDL server.php. Bom, opa. Eu digitei errado o nome da função, gente. Print T não, print R. Tá aí, ó. Obviamente ele imprimiu todo bagunçado, ó. Mas, ó, aqui no array, se eu quiser imprimir ele bonitinho, como é que fica esse for each, gente? Me dá uma luz aí. Lembrando que quando é um array associativo, eu tenho key value, certo? Poderia usar o exemplo da aula passada, lembra que eu fiz um laço com for each, aí cria uma tabela bonitinho, né? Para imprimir a chave numa coluna e o valor em outra, né? Então, ó, então eu poderia fazer um for each aqui, ó. Em vez de fazer essa coisa bizonha, né? Bizarra. For each. E aí a variável que eu quero iterar é a variável server. E aí eu mando imprimir. Bom, eu não vou imprimir bonitinho, não. Depois vocês fazem bonitinho. Eu vou imprimir a chave e o valor. Echo. Key igual value. Não vou imprimir bonitinho com tabela ou com div, nada não. Depois, se você quiser, você vai lá e faz mais bonitinho, né? Mas em vez de imprimir essa coisa bizarra aqui, ó, eu vou fazer um for each só para ficar mais bonitinho. Então, opa, digitei errado o nome da variável. Tá aí, ó. MIBDIR. Ah, não fiz uma quebra, né? Vamos fazer uma quebra. O Guilherme fez assim, gente, do jeito que ele fez, ó. Depois você dá uma testada aí no código do Guilherme, ó. Ele pôs dentro daquela tag pré, né? Deixa eu só pôr uma quebra aqui, tá bom? Deixa eu só pôr uma quebra aqui. A cada passo aqui eu vou pôr uma quebra. Vou mandar um BR lá para o cliente. Mas pode fazer bonitinho igual o Guilherme fez com a tag pré, né? Você pode mandar essa tag lá para o cliente se quiser. Então vamos lá. Agora ficou melhor, né? Então aqui a chave, o valor. Então, ó, essas são as informações da variável server. Tudo bem, gente? Então tem várias chaves aí, ó. A chave PF, a chave query string, ó, não tem nada na query string,
request método, o protocolo, a versão, a interface CGI, a porta remota, o nome do script está sendo executado, o que está configurado lá como e-mail. Então, ó, e assim por diante. Aqui o servidor está no formato IP5, tá bom? Então, aquele tem uns trâmites diferentes para você conseguir realmente pegar o address do servidor, tá bom? A porta, o remote address, né? Ou seja, quem é o cliente que está acessando aí, né? Então, ó, aqui ele colocou desse formato, mas tem uns trâmites legais para você pegar direitinho, né? Porque ele considera a versão 6, né? IPv6. Então, ó, essa variável ela mantém as informações, tá bom? Só depois dá uma olhada aqui no código que o Guilherme colocou, né? Essa função print array, né? A print r ela print o array, né? E aí o que ele fez aqui é colocar dentro dessa tag. Essa tag geralmente você coloca blocos literais, né? Então, por exemplo, quando você está querendo exibir um código, né? Porque ele seja formatado literalmente daquele jeito, aí você põe a tag pré. Bom, tudo bem com essa variável server, gente? Então ela mantém informações do servidor, tá bom? Eu não vou falar agora, mas a variável cookie, essa variável ela armazena todos os cookies do que foi enviado lá para o cliente, tá bom? Então, na variável cookie, é importante porque muitas coisas, se não tiver habilitado o cookie lá no cliente, você não vai conseguir fazer, né? Então, essa é uma variável muito importante que ajuda no gerenciamento de sessão. O cookie é uma informação, um dado, melhor, gravado lá no cliente. Então, como isso pode trazer risco, você pode desabilitar a cookie, né? Por exemplo, se eu desabilitar a cookie, muitas coisas não vão funcionar. Por exemplo, não vou conseguir acessar o swap, não vou conseguir fazer compra em um monte de site, não vou conseguir acessar o meu internet bank, porque algumas informações são mantidas no lado do cliente através dos cookies, né? Então, eu posso enviar cookies para o cliente e esses cookies ficam armazenados nessa variável, tá bom? Então, eu não estou muito preocupado com isso agora, como escrever um cookie, mas note que isso é um array associativo, tá bom? Eu posso simplesmente vir aqui e acessar uma chave desse array. Aqui eu fiz o for each para acessar todas, né? Ele tem várias chaves, né? Então, deixa eu fazer um novo aqui, ó. Então, por exemplo, a minha intenção não é mandar um cookie para o cliente, mas sim simplesmente ver o que tem nessa variável, tá bom? Nessa variável cookie. E ela é uma global. Então, ó. Quero ver o que tem nessa variável. E aí eu vou usar aqui a ideia do Guilherme de pôr o pré, né? Então, ó, vou usar essa ideia aqui que o Guilherme, só para vocês verem, tá bom? Como é que vai ficar essa saída, né? Em vez de usar print R, eu vou usar o print e eu vou mandar um pré, não é isso? Vou mandar um pré. Tá certo aí, Guilherme? Assim? Era isso que você queria que eu fizesse? Tem que colocar um ponto ali no pré, depois do pré. Ah, é que eu tô usando aspa para concatenar. Mas é que precisa do print R também no vetor. E é um vírgula true. Peraí, deixa eu ver o jeito que você fez lá. Deixa eu ver. Ah, verdade, eu É tô um chamando uma print dentro função de aqui, um. desculpa. Aí Ó, depois tem um. ó, o que ele fez, ó. Ele chamou a função print, e aí lá no print ele tá enviando essa tag para o cliente, está concatenando com a chamada da função. Então, na verdade, aqui eu preciso concatenar desse jeito, porque senão ele não vai executar a função, tá bom? Deixa eu copiar aqui que eu sou meio preguiçoso. Então, ó, vamos fazer então, ó. Aqui ele pega o pré, e aí ele concatena com a chamada para a função.
Que louco, hein? E aí a função, e aí ela recebe um parâmetro true aqui, tudo bem? E aí, vamos concatenar, e aí eu mando a tag pré para o cliente, é isso? Opa. Deixa eu salvar, como é que é o nome desse? Vou chamar de cookie. Isso. Cookie.php. Ó, e aí, ó, vamos lá. Vamos salvar isso. Então, vamos lá. Vamos fazer um request para esse recurso aqui. Cookie. Eu acho que tá prep. Tá vazio, tá bom? Acho que tá vazio, tá vendo? Acho que ele tá na tag, tava prep, se eu não me engano. Não, você escreveu. Oi, Guilherme? No código acho que tava prep, mas acho que o array tá vazio mesmo. Não, o array tá vazio. Esse array tá vazio. Não mandei nenhum cookie pro cliente, certo? Se eu fizer isso lá com o outro, ó, o outro array vocês viram que não está vazio, né? O server é um array que tem coisa, né? Então, ó, só para vocês verem, ó, eu vou mudar aqui, ó. Em vez de cookie, eu vou mandar o array server, tudo bem? Porque esse array tá vazio. Obviamente, ó, quando ele abre assim, né, tá vazio, né? Ele vai imprimir array, chave, valor, igual a função printf faz, tá vendo? Array, chave, valor. O que não foi muito diferente de pôr só o print, tá bom? A tag pre tá um prep. Tá Oi? escrito, tá prep. Tá prep? No código. Ei, professor, caramba! Como digita mal. Então vamos ver agora se mudou, se fez algum efeito diferente. Ah, agora ficou bonitinho. Agora ficou bonito. Tá aí. Bom, note que esse array tem alguma coisa. O array cookie não tem nada, né? Eu poderia escrever um cookie lá no cliente, né? Então poderia pegar e escrever um cookie lá no cliente, né? Então, por exemplo, cookie teste igual olá mundo. Tem função para fazer isso, tá bom, gente? Tem função. Mas ó, note que como isso é um array, eu posso tentar fazer isso. Talvez dependendo do contexto, ele negue esse tipo de operação, tá bom? Mas, a priori, como isso é um array, eu estou tentando pôr uma chave nesse array, tudo bem? Todos entenderam essa construção que eu fiz? E aí agora, ó, deixa eu mudar aqui para cookie. Então, eu estou simplesmente tentando enviar uma chave lá para o cliente. Estou tentando escrever essa informação. Teste igual olá mundo lá no cliente. E aí? Tá aí, ó. Agora o meu cookie já tem alguma coisa, ó. Tem uma chave teste com valor olá mundo. E isso existe no cliente, tá bom? Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Vou pegar esse script. Ctrl C. Perdão, gente. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu desabilito o cookie aqui no Firefox? Alguém sabe? Acho que é aqui em privacidade, segurança, que eu desabilito o cookie. Cookies, aqui. Tadadam. Não é isso, gente. Eu quero desabilitar. Onde está isso aí, meu? Eu acho que se entrar com o navegador em modo anônimo, ele já dá certo, não dá? Em modo anônimo, ele não grava os cookies, né? Na verdade, ele apaga quando ele sai. Deve ser aqui, né? Não. Ô, louco.
Você negócio de ficar usando. Eu gosto de usar vários browsers, mas tem hora que você fixa só em um, e aí você. Bom, vamos pelo Chrome mesmo, que lá no Chrome eu lembro, né? É que eu não quero sair dessa sessão, porque senão ele vai acabar fechando aqui também. Eu vou abrir outra sessão, tá bom? Vou abrir outra. Eu vou abrir aqui, tá bom? Vou abrir aqui. E aí eu vou fazer isso. Vocês estão vendo aí, gente? Deixa eu ver aqui. Em mais ferramentas. Não, em configurações. Acho que é aqui mesmo. Prioridade aqui, ó. Cookies. Ó, aqui, ó. Eu vou bloquear todos os cookies, tá bom? Bloqueei todos. Bloqueei todos. Deixa eu fechar isso aqui. Vou bloquear todos os cookies. Deixa eu só limpar o histórico. Porque quando eu limpo o histórico, eu estou dizendo para limpar os cookies aqui, tá bom, gente? Porque às vezes ele pega do cache, né? E aí ainda o efeito, até ele renovar lá o cache, possa ser que ele execute o efeito com a configuração anterior, correto? Vamos ver agora. Ele não deveria estar escrevendo, né? Porque eu bloqueei cookie. Então... desculpa, gente. Desculpa, ó. Isso é uma meio que sacanagem, né? Porque o que eu fiz aqui, ó? Na verdade, eu armazenei essa chave nessa variável, mas na verdade eu não enviei isso lá para o cliente, tá bom? E na verdade nem vou enviar, tá bom? Eu tenho que usar uma função para enviar isso lá para o cliente, né? Vocês devem imaginar que é uma função do tipo setCookie, igual a que tem no JavaScript, né? Então, ó, na verdade eu só setei essa chave. Na verdade, eu não enviei ela lá para o cliente. Então, eu teria que usar essa função para enviar. Tá bom? Teria que usar a função setCookie. Aí sim, né? Então, ó, depois dá uma olhada, ó. Você pode mandar um cookie, o nome da... É a mesma coisa, né? O setCookie, geralmente, você tem uma chave e um valor. E aí, claro, o tempo, você pode mandar o tempo de vida dele, né? Ó, esse cookie dura... Deixa eu copiar aqui, né? Então, em vez de escrever, eu vou enviar lá para o cliente. Vou tentar enviar, né? Em vez de fazer isso. Então, ó. Então, na verdade, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, entenderam a diferença? Aqui eu simplesmente peguei e coloquei essa chave no array cookie, né? Agora, ó, na verdade, além de colocar essa chave lá, eu estou enviando lá para o cliente, né? Então, ó. Acho que agora vai, né? Então, ó. Opa. Aqui tudo bem. Deixa eu vir aqui. Opa. Deixa eu copiar só para... Ó, não adianta agora, ó, porque ele não mandou, tá vendo? Ó? Por que ele não mandou? Porque lá eu desabilitei a escrita de cookie, então ele não aceitou isso, tá bom? Ele não aceitou, ó. Então tô aqui, ó, fazendo um reload, ó, não tem essa chave, tá bom? E agora deixa eu vir aqui nas configurações. Embora essa não é a aula de cookie, tá bom, gente? Não é a aula para falar dessas coisas, mas só para vocês verem aí, né? Cookies, tava... Bloquear cookies de terceiro na navegação anônima. É nessa configuração aqui, tá? Então vamos lá. Vamos ver agora. Agora viu? Fiz um F5, ele deixou escrever, né? Então muitas vezes você não vai conseguir. Por exemplo, se eu tentar acessar o swap com o cookie desabilitado, eu não vou conseguir. Ou muitos outros sites aí, por exemplo, aqui acho que um outro site que eu uso muito, que é o Discogs, né? Bom, pessoal, tranquilo, né? Vamos ver.
Eu vou aproveitar já, vou aproveitar esse código aqui do nosso new file. Vou aproveitar aqui. Outra super global, gente, é a Envy, tá bom? A Envy, ela armazena as informações das variáveis de ambiente, tudo bem? As variáveis de ambiente são aquelas lá, ó. Se você ver aqui no CMD e fizer um set, ó, essas são as variáveis de ambiente. Só que são as variáveis de ambiente setadas pro servidor lá, tá bom? Ou seja, as que estão setadas lá na seção do servidor, né? Então, provavelmente isso aqui está vazio, porque eu preciso preencher esse vetor, né? Então, se eu executar esse cara aqui, provavelmente ele vai me dar um vetor vazio que eu preciso popular ele. env.php. Então, aqui estão as variáveis de ambiente. Então, ó, em tese, eu recuperaria essas informações aqui, mas elas são as informações que estão setadas no ambiente do servidor que está executando o Apache com PHP, tá bom? Essa variável, provavelmente, ela está vazia, né? Você precisa popular ela com alguma função do tipo getEnv, putenv. Desculpa, é putenv, né? Putenv você coloca, né, uma variável e get você recupera uma variável específica, né? Então, se eu fizer aqui um getEnv, desculpa, um getEnv não, o script que eu pus é env.php. Tá vendo? Esse array tá vazio, né? Eu deveria usar uma função do tipo, vamos ver, né? Porque possa ser que eu tenha um problema de restrição, né? Lembrando que eu estou tentando escrever uma variável lá no meu ambiente, né? Então, possa ser que... Então, poderia putenv. Vamos ver se ele aceita. Vamos ver se ele vai aceitar. Porque, como eu estou tentando escrever, operações de escrita pode dar exceção, né? De entrada e saída, certo, gente? Todos compreendem isso em qualquer linguagem. Se você tentar fazer operação de escrita ou de leitura, por exemplo, principalmente no Linux, né? Principalmente no Linux, né, gente? Se você tentar escrever alguma coisa, você precisa de permissão, certo? Ou possa ser que essa operação falhe. Aqui na verdade foi erro na chamada. Deu erro nessa chamada aqui. Vamos ver o que está errado aqui nessa função putenv. Desculpa, gente. Aqui, ó. Por que ele não setou? Tem um valor a mais? Engraçado. Puta, essa forma de setar não é muito legal, não. Mas tudo bem. Que aqui ele recebe um argumento e esse argumento já tá, sabe, igual quando você pega lá o query string, em que você junta tudo na query string. Vocês entendem isso, gente? Ou seja, você tem que pôr o valor e a chave tudo dentro da string. Esse jeito não é muito comum, não, mas tudo bem, né? Por exemplo, provavelmente se eu fizer isso, talvez ele até escreva essa chave, se der true, mas essa chave aqui, como ela está vazia, ou simplesmente o terminal vai escrever essa variável, e aí como ela vai setar para null, então é como se ela não existisse. Deixa eu ver. Acho que é isso que vai acontecer aqui, se eu executar esse script agora. Tá vendo? Na verdade, ele fez isso, né? Ele escreveu lá, mas como ele não escreveu nada, tá vazio, tá bom? Diferente, ó, de dar erro, né? Deixa eu...
Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se agora isso funciona. Não, continuando escrevendo. Então, essa coisa aqui deu falso. Depois eu vejo isso aí. Bom, pessoal, mas o que interessa pra gente mesmo, ó, são 2 arrays associativos que permitem eu pegar os dados do cliente. Ou seja, até agora a gente tem trabalhado com dados fixos, né? Mas, por exemplo, eu quero pegar esse dado aqui, ó. Nome igual a PHP e version igual a 8.0. Então, olha só, eu mandei lá pro meu servidor uma query string, tá vendo? Ó? Essa query string, né? Onde é que ela foi armazenada, essa query string, quando eu mandei lá para o servidor? Ela tem 2 arrays que eu posso, na verdade 3, né? Mas eu vou falar de 2. O primeiro, esse cara é um array que guarda todas as submissões do cliente que acessam o método get. Entende lá? Lembra? Get, post, put, delete, assim por diante. Então, ó, todas as informações de get são armazenadas nesse array. E aí, como é que ele popula esse array? Ele faz um slice em que esse cara vai virar chave, esse valor vai para essa chave. Esse cara vai virar chave, esse valor vai para a chave, né? Note que no PHP eu não preciso me preocupar em fazer esse slice. Por exemplo, em CGI, eu teria que fazer esse slice, ou seja, ele ia pegar essa string inteira e eu mesmo que teria que escrever uma função para quebrar esse string, né? Ou tokenizar, que é o termo, né? Que geralmente o pessoal usa, né? Fazer uma tokenização dessa string, ou seja, pegar cada pedaço dessa aqui definido por um token, que no caso aqui é esse E comercial, e aí, ou o igual e o E comercial são tokens, né? E aí fazer, né? Percorrer cada token, quebrar e jogar lá no array, né? No PHP não precisa. Uma vez que você usa esse array get, ele já faz um split ou um slice, né? Que é a função que o PHP usa, e já separa bonitinho, tudo bem? O outro seria o post. Ou seja, se você tiver um formulário lá, né? Se tiver form data, os dados passados via form, eles serão armazenados nesse array. De que forma? O form data será cada campo uma chave e o valor, o que você preencheu naquele campo, né? Associado àquela chave. Tranquilo, gente? Tranquilo? Com esses 2 arrays? Então, ó, eu poderia fazer isso aqui, ó. Cadê? Vou criar um novo. Eu vou copiar aqui, né? Que aí eu já aproveito essa estrutura aqui. New file. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, ó. Eu vou tirar isso. E aí... Bom, por enquanto eu vou tirar isso. Vou mandar imprimir a variável get, tá bom? Se eu não passar nada, ela tá vazia, tá bom? Se eu não passar nada, ela tá vazia. Get, né? Get. Então, ó. Se eu mandar imprimir esse script aqui, ó. Get.php, a variável tá vazia, certo? Agora, eu poderia recuperar os parâmetros. Aliás, não vou recuperar não, gente. Eu simplesmente vou colocar eles lá. Ó, get. Não vou recuperar. E, por exemplo, nome. Vamos lá. LP igual PHP. Version igual 8. Então, estou colocando ilang igual pt. Então, ó, olha só. Eu pus alguma coisa errada aqui, ó. LP. Aqui, ó, tá errado. Aqui eu pus um cifrão, tá bom? Note que o token, na verdade, gente, é o comercial. Agora, ó, note que quando eu... Olha só, já consegui enviar um dado lá para o servidor. Estão vendo? Então, eu enviei um dado LP versus lang, ó.
E aí, esse dado foi colocado nesse array get, porque a forma de submissão é get. Então, só para a gente dar uma olhada aqui, ó. Então, se a gente olhar aqui, ó, método de submissão get, status code, remote run, tarará, vamos lá, headers do cliente. Então, vamos lá, header do cliente, tarará, tarará, tarará. Ó, tem um cookie, tá vendo que tem um cookie lá no cliente? User agente, e aqui tem a query string, tá vendo, ó? Aqui tá a query string, ó, LP, nananana. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo? Ou seja, você já conseguiria fazer um formulário para enviar um dado lá para o servidor. E aí o que você vai fazer com esse dado? Grava no arquivo, consulta um banco de dados, aí fica ao teu critério. Mas eu já poderia, ó, usando essas duas variáveis, aqui eu não recuperei, mas ó, eu só preciso olhar para esse vetor, né? Ver qual chave tem lá, né? Ou seja, eu poderia pegar aqui, ó, e falar, ó, qual chave tem lá? Eu quero guardar uma chave. Vamos supor que 1 igual. Será que tem uma chave lá? Obviamente, né? Get. E aí, qual chave que eu quero recuperar? Quero recuperar uma chave LP. Então, ó, põe nessa chave que eu tô chamando, nessa variável que eu tô chamando Q1, a chave LP. Põe nessa... Vou chamar de Q2. Opa. Põe essa chave que eu tô chamando de version. Então, ó. E aí, pega lá no Q3. Q3. Então, olha só. Com isso, eu já consigo pegar os dados que o cliente está me mandando. Lang. Então, olha só. Mandei 3 chaves lá pro cliente. Agora, obviamente, gente, ó. Aqui eu estou imprimindo o array, não estou imprimindo a variável, certo? Se eu quiser imprimir a variável, né? Então, ó. Echo. Né? Q1. Q2. E Q3. Vamos provocar um erro aqui. Q4. Nota que não tem a chave que não tem a variável Q4, tá bom? Ou ela não foi setada, essa Q4. Então, ó, vamos mandar uma... Não vou mandar quebra nenhuma, não. Ele vai ficar tudo assim. Então, ó, note que agora, se eu fizer lá o get, se eu fizer o get aqui, ó, deixa eu fechar isso. Então, se eu fizer agora, ó, um não definido aqui 4, tá bom? Mas, ó, ele imprimiu aqui 1, imprimiu aqui 2 e imprimiu aqui 3. Que 4 não tem. Né? Poderia adicionar aqui 4 aqui, ó. Mas olha só, já consigo. Vamos pôr uma variável, né? Chave 4 igual. Obviamente, gente, o que eu enviei lá para o cliente, para o servidor, foi este cara como chave, tá bom? E não que 4. Né? E aí ele tá lá, só que eu não estou recuperando essa informação, estou recuperando essa, tá bom? Então, se eu mudar aqui para Q4, ó, provavelmente tem aqui 4. Q4. E ó, tá aqui, ó, Q4. Mas, note, ó, veja bem, eu mandei esse cara pro servidor, mas eu não setei a chave Q4 numa variável, né? Ou seja, na verdade, o que eu fiz aqui, ó? Eu copiei essa chave para essa variável, eu copiei essa chave para essa variável. Mas note que, na verdade, não tem uma variável Q4 onde eu peguei a chave lá do array get, do vetor get, né? Para cá, ó. Então, ó, eu precisaria pegar esse valor, né? Ou seja, eu precisaria pegar aqui 4.
né? E, obviamente, o nome, você dá o nome que você quiser, tá bom, gente? Ou seja, agora, ó, get como é que eu pus lá? Chave 4 ou que 4? Foi que 4 mesmo, né? Na verdade, aqui o nome é irrelevante. Ó. Poderia ser, por exemplo, OS. Então, ó, minha chave que tá vindo lá de fora se chama OS. Eu tô guardando numa variável chamada aqui 4. Agora, ó, então, ó, não tem uma chave OS, né? Na verdade, aqui, ó, agora eu poderia falar aqui, ó, OS. Não, eu poderia até deixar esse cara, ó. Posso até deixar essa chave. OS igual win. Então, ó, eu tenho a chave OS. Eu tenho uma chave lá que não foi recuperada, ó, que é a chave Key 4, tá vendo? Pessoal, tranquilo aqui, tranquilo? Note que vocês já conseguiriam enviar dados para o servidor fazer alguma coisa, vocês viram? Você já consegue mandar dados lá para o servidor, ou seja, os dados de get são armazenados nessa variável, ou seja, eu poderia fazer isso, ó. Poderia fazer aqui um formulário, né? Salvar aqui. Salvar como. Vou salvar como HTML. Vou chamar de get, tá bom? Get HTML. E aí, ó. Bom, não vou ficar me preocupando se é HTML5, etc. lá, não. Vou aqui. Vamos lá pro body. E aí aqui eu vou pôr um form, tá bom? Ó, form method, o método default é get e o action é para onde eu vou passar essa informação. Então, vou chamar de pega dado. .php. E aí dentro desse formulário eu vou passar 2 dados para ele lá, né? Nome. Só, depois você faz bonitinho, usando, né, label for, lá, né? Eu tô assumindo que essas coisas vocês já aprenderam muito bem, né? Type, vou mandar aqui um text. Name é importante porque é o name que vai virar chave, tá bom, gente? E o value? O value é o que você tá mandando lá para ele, né? Fulano. Aí se você quiser pôr chips, coisa do gênero, né? Aí você fica à vontade, né? E aí, nome, sexo, input, type. Então, poderia ser rádio, poderia ser uma select, mas aqui eu vou pôr text mesmo, tá bom? Value. Aí você poderia pôr um max value aqui se você quisesse, né? Então, value, por exemplo, vamos deixar como default F. E aí você precisa também de um campo de submissão, tá bom? Eu vou pôr o campo de submissão na linha de baixo. E aí, input, type, submit, value, enviar para servidor. Tá aí, né? Então, aí eu tenho esse formulário aqui, ó. E aí note que quando eu passar esses dados para o servidor, o que eu estou passando? Eu estou passando um campo chamado txtNome, que vai ser a chave com valor associado. Eu estou passando um campo txtsex, que vai ser a chave com valor associado. E eu estou passando um campo
que eu não dei um nome, né? Então, poderia dar um nome para esse campo aqui, ó. Name igual submit. Eu estou passando um campo chamado submit, cujo valor é esse aqui, tá bom? Então, ó, se eu fizer uma request agora, ó, olha só, em vez de get, obviamente, depois que eu fizer essa submissão, ele vai redirecionar para o action, tá bom, gente? Ou seja, quando eu chamar esse cara, quando eu enviar, para onde que ele vai enviar? Ele vai enviar para esse recurso definido no action, que é esse cara aqui, ó, pega dado.php, que não existe, tá bom? Então vamos lá. Então, ó, vamos preencher aqui. E aí o que eu estou enviando lá para o servidor via get, lembra que quando eu faço enviar com método submissão get, os dados vão ser colocados aqui na URL. Lembram disso? Ó? Então, ó, note ó, que os dados foram como query string lá na URL, certo? Lembram disso, né? Então, ó, quando você faz lá uma submissão, ó, como é que ficou a URL de submissão? A URL de submissão é para onde eu estou enviando, ó, pega dado mais a query string. Mas note que esse recurso que eu mandei ele direcionar não existe. Tranquilo, gente? Estão acompanhando aí? Mas o dado chegou lá, tudo bem? Estão por aí ainda? Sim, sim. Ô, Natan, você tá aí quietinho, Natan? Uhum. Então, ó, já consigo enviar um dado para o servidor, já sei que isso é uma variável global que tem chave, eu posso percorrer a chave dela, mas normalmente o que nós fazemos é recuperar a chave igual está aqui nesse script, ó. Ó, tô pegando esse cara lá e tô pondo aqui nessa variável a partir, ó, da onde eu tô pegando? Do array. Que essa informação veio lá de fora. E aí eu pego ela e coloco aqui, tudo bem? Então, ó, vou criar lá o script pega dado. Então, o script pega dado, deixa eu salvar aqui, como pega dado, .php, deixa eu... E aí, note que agora eu já consigo pegar uma informação, por exemplo, lá eu passei o nome, né? Então, tem uma variável nome, e aí eu vou recuperar essa informação desse array, que ela foi posta nesse array, com que chave? A chave é o name do campo HTML, txt nome. Então, ó, a chave é esse cara aqui, ó, o name. E o value é o value que você setou, né? Que aqui, como default, coloquei fulano, mas você pode preencher aquele campo, né? Então, aquele campo lá tem um método onChange, né? E aí tem lá o sexo. Aí o sexo eu vou recuperar da variável get, que é um array associativo, e aí eu tenho um campo lá no formulário chamado txt sexo. Poderia ser um botão de rádio ou um select, né? Não tem problema. Aí você faz a interface do jeito que melhor lhe aprouver, né? Do jeito que seja mais a palavra usável não é legal, né? Embora esteja associado com a questão de usabilidade da interface, a palavra usável não, sei lá, não pega bem. E aí, eu poderia também pegar o campo submit, né? Então, aí eu vou recuperar um parâmetro chamado submit. Gente, não faz muito sentido eu recuperar esse campo submit, que ele está sempre com o mesmo valor, tá bom? A não ser que eu mude dinamicamente lá com o script, mas eu get submit. Aí eu poderia, por exemplo, olá, seja bem-vindo, seu sexo é sexo. Pronto. Então tá aí, ó. Note que eu recuperei Note que essa variável submit, ó, posso até...
Não faz muito sentido, mas só para você ver que eu tenho lá. Tranquilo? Ó. Então, ó, recuperei o campo txt_nome, guardei nessa variável. Recuperei o campo txt_sexo, guardei nessa variável. Posso usar direto no array, gente, essa chave? Sem problema, mas geralmente você acaba tirando de lá, tá bom? Você acaba tirando. Não tem problema, não. E aí, aqui agora eu já tenho esse script pega dado. Vamos concluir esse script, né? E aí, se agora vier aqui, ó. E aí eu vou colocar aqui, Ana Maria F, enviar para o servidor. Então, ó, olá, Ana Maria, seja bem-vindo. Seu sexo F, seu submit é enviar para o servidor. Olha só, já chegou uma informação no servidor. Essa informação está na URL, por causa que é get, né? E aí agora, ó, olha só, já tem um dado lá no servidor. Isso quer dizer que a partir de agora eu poderia fazer lá pegar esse cara e gravar num arquivo, por exemplo, pegar esses dados e gravar no arquivo, ou pegar esses dados e gravar num banco de dados, pegar esses dados, consultar no banco de dados, gerar um XML, gerar um JSON, aí agora, ou seja, vamos falar a verdade, a parte mais difícil de script no servidor é essa, tá bom? Enviar um dado e pegar o servidor, que é uma coisa muito tranquila de fazer, vocês perceberam? O restante é código normal como outro qualquer, respeitando a arquitetura web, né? Então, ó, esse array vai ser de extrema importância para nós. O outro tem a mesma função, tá bom, gente? Ó, esse aqui é esse, né? Na verdade, é essa aqui que eu vou... Essa linha que eu quero. Só, essa linha. Eu vou pôr aqui. Ó, e o array que eu vou imprimir é o post, que deve estar vazio se não tiver nada enviado, tá bom? Então, ó, a variável post pega dados submetido com post. Então, ó, se eu fizer um request para esse recurso, então vamos lá, o request post.php, se o array está vazio, né? Então, eu poderia fazer isso aqui, ó. Só para vocês verem, ó. Só vocês perceberam que é um alias para print? Então, ó. Imprimiu um. Tá vazio? Empty. É empty. Um quer dizer true, tá bom? Então, poderia testar. Então, ó. Esse cara retorna 1. If empty. If empty, tá vazio, né? Então, por exemplo, ó, poderia ter feito isso, ó. If not empty. If not empty, faz isso aqui, tá bom? Else. Echo. Tá vazio. Posso consultar se uma chave está preenchida? Também. Tá bom, gente? Aqui eu estou consultando se o array está vazio. Mas eu posso consultar se uma chave existe usando o próprio empty. Depois eu dou um outro exemplo disso. Então, agora, deixa eu pegar aqui. Opa, o que eu fiz de errado na linha 3? Tá faltando um parênteses aqui. Esse é o da função e esse é o do if. Então tá vazio. Beleza? Obviamente, né? Então note que ó, poderia testar com a função empty. Opa. Poderia testar
com a função empty se esse array está vazio. Mas eu também posso usar a função set, para ver se uma chave existe, tá bom? Se existe alguma... Na verdade, a set, a função set testa se uma variável foi setada, tá bom? Existem N maneiras de fazer isso aí. Então, vamos lá. Agora, ó, eu vou pegar esse mesmo formulário, vou salvar ele como post HTML. E aí aqui, pega dado... Vou chamar de pega dado 1, tá bom? E aí eu vou mudar o método de submissão para post. Tudo bem? E aí agora, os dados estão no corpo da entidade, né? Estão no corpo aí do teu pacote. E não mais no cabeçalho, porque é o método de submissão. E aí, obviamente, o meu pega dado 1... Vou salvar como pega dado 1, não é isso? O meu pega dado 1 está recuperando informações passadas com post, e não mais com get. Tudo bem? Então, ó, se eu for lá para post... Opa, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Post HTML. Então, ó, se eu puser isso, ó, obviamente está indefinido porque eu estou tentando recuperar um array post. Mas, na verdade, aqui eu estou tentando tirar de get e os dados foram submetidos por post. Tá bom, gente? Todos estão acompanhando, gente? Todos estão acompanhando isso? Estão acompanhando o raciocínio ou tem alguém que está perdidaço? Então, olha só, com todos os conhecimentos que você já tem de programação até aqui, ó, uma vez que você já consegue enviar um dado por servidor, você já consegue escrever uma aplicação que pega esse dado. Por exemplo, você já conseguiria fazer uma operação CRUD sem eu ensinar. É claro, não ensinei como é que acessa um banco de dados, mas é a coisa muito mais recorrente aí que a gente conhece, né? Ou seja, não tem muita diferença do que vocês fizerem em outras linguagens, acessar um banco de dados, assim por diante. Ó. Então, agora, ó, em vez de get, eu quero recuperar as informações que foram postas num array chamado post. Então, ó, note que agora eu tenho informação que foi submetida e armazenada neste array post, porque o método de submissão é post, e esses dados estão no corpo, ele extraiu lá do corpo, lá do pacote, do corpo da entidade, como a gente diz, né? Então, tá aí. Agora, se eu vier e fazer a request, se eu fizer a request novamente, ó, deixa eu vir aqui, ó. Nossa. Depois aqui, masculino. E aí enviar isso para o servidor. O acento aqui, né? Então tem aquela questão lá do UTF-8, que às vezes isso aqui a gente acaba enchendo o saco, tá bom, gente? Olá, Carlos José, seja bem-vindo. Então, ó, agora eu consegui recuperar porque eu armazenei no array post na chave, nas respectivas chaves. Tudo bem? Bom, pessoal, existe um outro array que, note que, para mandar dados get, eu usei esse array get. Para mandar dados post, eu usei esse array post. Mas eu posso mandar o dado e aí usar um outro array chamado request. Olha que coisa louca, gente. Esse outro array request, ele armazenou os dados que foi passado. Não interessa se foram post ou se foram get. Ou seja, é como se ele copiasse o que está no array get para lá ou se ele copiasse o que está no post para lá. Entendem? Ou seja, esse array request, não importa se o método é get ou post, ou outros, né, que futuramente você possa usar, né, como put, delete, assim por diante, que ele simplesmente é como se ele copiasse o que está naquele array para esse. Ou seja, note que, não sei se você se lembra, ó, nesse cara eu estou pegando os dados que estão armazenados no array post.
Nesse, eu estou pegando os dados que foram armazenados no array get, né? Agora, o request é como se ele tivesse copiado esse ou esses dados para ele. E aí não importa qual método você usar, os dados vão estar lá no request. Então, né? Então, se eu fizer aqui, ó, deixa eu salvar como. Só para vocês verem. Vou chamar de pega dados 2. E aí aqui, em vez disso, eu vou usar o request. Request. E aí, ó. Agora não me importa se eu passar get ou passar post. Vou pegar aqui, ó. Vou salvar como. Chama de get post. Get post. Então aqui, ó, tá post, certo? Mas aqui eu pego dado 2 agora, tá bom? Pega dado 2. Então vamos lá. Get post.html. Então, ó, tá aqui, ó. Olá, fulano, nanana. Então, ó, se você olhar o método de submissão, não é isso que eu quero? É isso. O método tá post. Vamos mudar aqui, ó, para get. Vamos mudar para get, o método de submissão. Vamos fazer logo, vamos fazer um F5 aqui, ó. Então, ó, se você olhar agora, ó, tá get. E aí, se eu mandar, ó, ele pegou. Tudo bem? Não importa se foi get ou post, a Super Global Request pega tanto um quanto o outro, tá bom? Mas note, ó, que essa informação também está no array get, tá bom, gente? Se aqui é post, também vai estar lá no array post. Tranquilos? Tranquilos? Tranquilo, gente? Bom, existe outro array, que eu também não vou entrar muito em detalhe agora, que depois nós vamos ter mais tempo, mas lembra que uma propriedade do protocolo HTTP é que ele não mantém um estado de conexão, né? Então, para ele simular uma conexão, ele usa esse array session, em que você pode pôr informações nesse array, e essas informações serão como persistidas, né? Ou seja, embora você não esteja conectado, ele vai gravar a informação de que você já teve lá como, ou seja, ele armazena nesse array session informações. Note que isso é um array associativo, você pode pôr a chave que você quiser aqui. E aí recuperar depois essa chave nas páginas que fazem parte da sessão. Ou seja, todas as páginas que fazem parte da sessão vão ter esse array disponível com os valores lá, né? E aí você pode consultar uma chave, por exemplo. Eu posso pôr as coisas mais comuns que eu ponho lá. O nome do usuário eu ponho na sessão. Se ele está logado ou não está logado, eu ponho na sessão. Posso pôr um carrinho numa sessão. Bom, os dados que eu posso pôr numa sessão não importa. Mas eu não vou entrar em detalhe nesse array agora, mas já dá para ter uma ideia, né? Contornar o problema de falta de conectividade do HTTP. Você tem o array session juntamente com o array cookie. Tudo bem? Mas se eu fosse mandar imprimir, provavelmente, né? Esse array está vazio porque eu não setei sessão, né? Então, se eu... Deixa eu copiar... Eu vou copiar esse, né? Vou copiar esse. Provavelmente o array session está vazio, né? E aqui eu vou mudar para session. Obviamente, é provável que esse array esteja vazio, tá bom? Porque eu não setei sessão. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Sessão, né?
Esse array vai ser muito importante para a gente, porque comércio eletrônico sem sessão não dá, não é possível. Então, em algum momento, a gente vai precisar usar esse array, vai precisar setar valores nessa sessão. Ela tá vazia, tá bom, gente? Eu precisaria setar ela, né? Então, poderia ver se ela tá vazia, né? Empty, né? Então, ó, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, echo empty, empty. Então, poderia mandar imprimir um echo empty, né? Ou seja, né? Então, ó, se eu verificar aqui, ó, opa. Então, ó, tá vazia. Por isso que dá um indefinido, né? Indefinido, tá bom? Bom, poderia tentar, da mesma forma, ó, adicionar uma chave lá, né? Session logado igual a true. Vou pôr outra chave. User igual a cubo. Então, ó, obviamente, eu não criei a sessão, eu só adicionei essas chaves nessa variável, tá bom, gente? Então, ó, note que a variável agora tem, ó, logado 1. E qual que é o legal? Quando eu setar uma sessão, todas as páginas que participar dessa sessão, elas vão recuperar essa informação como se, por exemplo, ó, essa página, eu tenho uma outra página que quer acessar esses dados. Por exemplo, ó, if sessão logado igual a true, pode acessar essa página. Else, você não tem acesso a essa página. Mas, obviamente, eu preciso usar funções para setar e controlar a sessão, tá bom, gente? Então era. Deixa eu só ver aqui, ó. Deixa aqui, ó. Vou salvar como sessão 1. Vou chamar de sessão 1. Bom, e aí eu vou fazer o seguinte. Isso aqui eu vou tirar. Vou salvar. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou acionar o sessão 1. Ó, tá vendo? Ó? Na verdade, não tem sessão, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar o sessão 1. Localhost. TDOL. Ó, não tem. É como, ó. Lembra que cada request é uma request independente, porque o HTTP é sem estado, né? Ou seja, é como se eu quisesse, ó, eu estou tentando acessar dessa página os dados que estão numa variável session, que na verdade não existe, né? Então, eu preciso de mecanismo de gerenciamento de sessão, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer assim, ó, session, vou chamar a função session. Então, por exemplo, falar, essa página participa de uma sessão. Então, ó. Deixa eu ver. Note que agora, tá vendo, ó? Esse cara recuperou a variável session, né? Então, ó. É como se agora, ó,
Note que antes ele simplesmente não conseguia acessar, né? Agora, ó, é como se esses dois caras fizessem parte de um mesmo contexto, tá bom, gente? Mas eu não vou entrar nos detalhes agora. Ó, eu não sei se vocês perceberam, ó. A variável session foi setada, tá bom? Mas eu não coloquei aquelas chaves na sessão porque... Deixa eu botar aqui. Qual que é? Session. Cadê? Ué, abriu session. Então, ó, note que eu coloquei essas chaves, mas na verdade o que existe é a variável session, não as chaves, tá bom, gente? Porque senão, ó, essa função, esse script, você viu que ele imprimiu só isso aqui, ó. Mas as chaves não existem. Por quê? Porque, na verdade, existe a variável, mas essas chaves não foram colocadas porque essa página não participa de sessão. Para ela participar de sessão, depois vocês vão ver, eu preciso fazer uma chamada para essa função. É por isso que aqui ele não imprimiu o for each, só imprimiu o echo. Tá bom, gente? Então, ó, não sei se vocês viram lá, ó, o session 1 ó, só imprimiu o echo, não imprimiu o for each, porque a variável session existe, mas aquelas chaves não existem porque, na verdade, essa variável não participa do mecanismo de sessão porque eu não chamei a função start para que ela participe. Então, para os mais safos que já fizeram programação web em outras linguagens como .NET ou Java, já vai ter sacado, opa, para eu criar uma sessão preciso dessa... E aí já conseguiria escrever uma aplicação web completa. Tranquilo? Perguntas? Tranquilo aí, gente? Então, ó, note que com essas variáveis super globais, a gente já conseguiria fazer um monte de coisa, mas, por exemplo, as mais importantes aí, eu acho que já daria para você fazer coisa muito interessante, seriam as duas que eu falei aí para pegar os dados, que é a get, ou melhor, as três, né? Post e request. É claro que session e cookie, aqueles que forem mais lembrarem, as ideias de funcionamento da web não mudam, independente se ser .NET ou se seja Java. As ideias de funcionamento da aplicação web não mudam nesse protocolo. Talvez o que muda são as arquiteturas propostas aí em cada ambiente, né? Para lidar com essa arquitetura, né? Então já daria para fazer bastante coisa. Já conseguiria, por exemplo, pegar um dado e gravar no arquivo, ou pegar esse dado e transformar num XML, transformar num JSON e vice-versa, né? Então, essas super globais aí faria isso. Deixa eu ver aqui. Bom, essa variável globals, não vou falar muito dela. E a files? Bom, gente, eu não vou falar dessa aqui, mas o que acontece? Você pode fazer upload de arquivos lá para o teu servidor. Esse upload de arquivos, por exemplo, se você fizer um upload, o seu formulário tem que ter uma seção multidata. E aí, se esse formulário tiver a seção multidata, esse data for um arquivo, esse arquivo vai ser armazenado neste array. Então, ele tem que ser multidata, o seu formulário, tá bom? Por exemplo, eu quero fazer um sisteminha em que eu mando um arquivo lá para o servidor. Eu quero fazer um upload. Ou seja, pegar e mandar alguma coisa lá para o meu servidor. Se eu mandar alguma coisa, eu vou ter que ter um formulário, ter lá aquele campo de arquivo para fazer upload do arquivo. E aí eu mando esse arquivo como um formulário, né? E aí lá, esse dado vai ser armazenado neste array. Só que este array é um array para armazenar arquivos. E aí ele precisa ter lá no teu
tem que ter um multipart, tá bom? Cadê? Aqui não tem nenhum. Bom, lá na hora que você definiu o formulário, você tem que dizer que é um formulário multipart. Aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê? Get. Tem que ser post, né? Tem que ser post. E aqui tem que ser multipart, tá bom? Esse type. Tem que ser aqui, ó. Então você tem que, para enviar um arquivo, ó, por exemplo, arquivo. Upload. Obviamente, gente, eu não vou processar, tá bom? Input, type, file, name, igual arquivo. Eu não vou processar isso, tá bom, gente? Não vou processar. Mas agora eu tenho um input type file, e aí esse cara vai ser. Tá dando a louca aqui no meu HD, gente. Eu falei pra vocês, né, que eu derrubei o meu HD. Agora ele tá meio. Tendo um comportamento meio. Tá tendo um comportamento estranho. Então, ó, agora, se eu tiver aqui, getPost.html. Agora eu tenho lá, né? Nome. Eu posso, sei lá, onde tem um arquivo aqui? Deixa eu ver se tem algum arquivo em Picture. Aqui, pronto. Tem um arquivo PNG. E aí eu vou enviar lá, ó, esse arquivo B2 PNG. Deixa eu ver aqui. Se ele vai me dar isso, tá bom? Deixa eu só mudar que tem que ser post, tá bom, gente? Tem que ser post. Tem que ser post quando você estiver trabalhando com arquivo e multipart, tá bom? Ó, que tem que ser post e tem que ter essa multipart dados de formulário. Tá bom? Senão não funciona. E aí vamos ver lá o pega dados 2. Deixa eu só fazer um negócio aqui. 20. Talvez não role isso, tá bom, gente? Né? Mas eu teria que processar essa variável, né? Files. Deixa eu só enviar código fonte, post, ok. Deixa eu fechar isso. Então vamos lá. Escolher um arquivo. Escolher esse mesmo. E aí eu vou enviar para o servidor. Ó. É um array, tarará, tipo. Ah, isso aqui é o MIME type, tá bom, gente? É o MIME type dele, estão vendo? E aqui, ele colocou aqui o size do arquivo e assim por diante. Mas na verdade, então vamos lá. Método post, response request, ó. Agora, cadê? Ó, content type, multipart, nananã. Tem uma session ID aqui, ó. E response, deixa eu ver, acho que tá aqui, response, ó.
Ó, tá vendo? Ó, no response tem esse que é o files, tá bom, gente? Aqui, ó. Files era o arquivo que eu enviei. Aqui ele jogou para essa pasta temporária, provavelmente como um arquivo binário, tá bom? Deixa eu ver. Cookie não me interessa. Darará. Headers. Eu queria ver aqui, mas ele não tá mostrando multipart, tá bom, gente? Bom, eu não vou processar, mas tá vendo? Ó, que ele enviou um arquivo lá para o servidor, tá bom? É isso mesmo? 3.914? Deixa eu ver. Deixa eu ver o tamanho desse arquivinho aqui. Imagens. B2. B2. Aqui, ó. É isso mesmo, 3.914. O tamanho do arquivo que eu enviei. Então, ó, ele enviou 3.914 bytes lá. E aí agora eu preciso processar esse arquivo, né? Por exemplo, isso chegou lá no formulário, ou chegou lá no servidor. Ele chegou lá no servidor. E aí eu tenho um array. Mas agora eu preciso... Por que eu tenho que pôr multipart? Alguém sabe, gente? Por que eu tive que pôr aquele multipart? Por que eu tive que pôr multipart aqui? Alguém teria ideia? Por que eu tive que pôr multipart? Alguém tem ideia? Natan? Guilherme? Tem a ver com o tipo da requisição que o usuário vai fazer, né? Tipo, na hora que ele constrói o body, tem vários tipos de dados que ele pode estar mandando. Aí você tem Não, que mas aí tudo bem, né? Mas por que teve que ser multipart? Lá, ó, eu tive que pôr essa instrução aqui, ó. Cadê? Tive que pôr essa informação aqui que ele é multipart. Porque, ó, eu fiz um upload, não fiz? De um arquivo lá pro servidor? É porque é um arquivo? Não, é porque é um arquivo, justamente. Mas por que eu tive que pôr multipart? Eu não sei não. Senão eu não vou conseguir separar dos dados do formulário. Ou seja, simplesmente está enviando dado lá pro servidor. Esses dados estão no pacote, né? Se eu não disser que ele é multipart, ele simplesmente vai misturar todos esses dados e eu não vou saber onde começa e onde termina esse arquivo. Tudo bem? Por isso que eu pus, ó, tem múltiplas partes e essas partes contêm arquivos. Senão ele vai pegar todos esses dados lá, você não sabe onde começa um arquivo e onde termina. Porque se você olhar para o pacote, você tem uma sequência de bits lá, não é isso? Ou seja, quando você manda um arquivo, ele vai num formato binário, não é isso? Ou seja, é uma sequência de bits. Não me interessa o que tem nesses bits, né? Porque, por exemplo, esse bit que eu estou enviando, por acaso, é um image PNG, porque em algum momento, por eu ter usado aquele vetor files, ele conseguiu recuperar as informações desse arquivo. Quando eu armazenei lá, tá bom? Mas eu não vou me preocupar com este array agora. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer se eu quiser fazer um upload de arquivos, peraí, aqui, usei a variável files aqui. Então, os arquivos vão ser colocados aqui nesse array, tá bom? Então tem esse array files. Quando eu fizer um upload, ele vai pôr esses caras nesse array. E aí depois a gente pode ver como processar esse array para, por exemplo, esse é um PNG, legal, é um PNG.
Então, vamos usar um programa tipo GIMP para ler esse PNG. É um PDF. Então, vamos usar lá um GhostScript para ler esse PDF. É um Open Document. Então, vamos usar lá um LibreOffice para abrir e assim por diante. Né? Mas esses caras estão lá. Ou se eu quiser simplesmente fazer um upload, pega esse cara e... chegou, legal. Agora pega ele e grava no diretório tal. Depois a gente vê como processar isso. Tranquilo? Tranquilo, gente? Tranquilo? Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tô com uma pasta aberta. Open folder, eu vou abrir a pasta. Vou abrir essa pasta aqui. Bom, deixa eu ver. Bom, pessoal, na aula passada, eu não vou esticar muito a ideia, né? Mas eu... Deixa eu ver aqui. Aqui na minha pasta classes, eu tenho um arquivo chamado PHP pessoas, ó. Note que é uma classe, tá vendo? É uma classe, definir um atributo, definir um construtor e definir uma função exibir, e aí definir um objeto para essa. Deixa eu ver. Eu poderia simplesmente processar essa solicitação. Note que aqui eu tenho uma instância e mando invocar o método dessa instância, tá bom? Então, por exemplo, eu poderia ter feito isso aqui, ó. Localhost, well, e aí eu tenho uma pasta chamada classes. É claro que eu, posteriormente, não vou querer que essa pasta classes seja visível, né? Pois eu vou tirar ela do contexto. Mas como esse é um arquivo, ele está na linha, aí eu posso simplesmente fazer, ó, pessoa.php, e tá aí, ó. Tá, ó. Note que esse código definir o construtor com os parâmetros sexo, olha só, o código idêntico que vocês já viram, tá bom? E aí declarei um objeto, chamei a função desse objeto, tá bom? Ou método, se vocês preferirem, né? Então, ó, tá aqui, essa classe. Mas, na verdade, deixa eu ver, que eu fiz um script, só que agora eu não lembro onde que eu pus. Tarará. Deixa eu ver se é esse não, Simple Class. Não. Acho que é esse aqui, ó. Note que o que eu quero falar, na verdade, é isso aqui, ó. Essa função require ou require once são aliases para uma função chamada include. Então, olha só. O que eu quero fazer, ó? Aqui eu estou usando uma constante, tá bom? Na verdade, isso aqui é uma constante. Essa constante que me diz qual que é o diretório onde é que eu estou processando o meu script, tá bom? Então, olha só. Agora, eu tenho aqui, ó, declarei uma variável chamada pasta, o diretório onde eu estou executando esse script, e aí, ó, dentro desse diretório, ou pasta, né, tem uma pasta classe e tem um arquivo pessoa.php. E aí, olha só, eu estou falando que nesse script aqui que eu estou processando, eu quero usar este script pessoa. Então, eu uso a função require once, include once. É como o include ou import lá de outras linguagens, entende? Ou seja, eu tenho um arquivo, mas eu quero processar código de outro arquivo. Então, eu faço um require once, include once. O require e include é a mesma coisa, require once, include once é a mesma coisa, tá bom? São aliases. Qual é a diferença? O require once, ou once, ele inclui uma vez só. Por quê? Uma vez incluído, se você tiver outro que está incluindo, ele vai pegar e começar a incluir o mesmo código, pode dar pau, né? Então, imagine que o arquivo A inclui o arquivo B e C. Aí o arquivo B inclui o arquivo C, só que o A que usa ele já tá... Esse cara já incluiu, aí você começa a fazer várias inclusões, talvez dê pau, porque tem vários arquivos tentando incluir o mesmo arquivo,
E aí, no processamento, né? Então, quando você faz, ó, eu estou incluindo ele no processamento, ou seja, ó, eu estou simplesmente falando, ó, require pass quer dizer, ó, esse cara vai ser incluído neste processamento. Tudo bem? Que na verdade é a mesma coisa, ó. Então, ó, a função require simplesmente inclui. Então, ó, ela é idêntica ao include. É claro, tem uma pequena diferença com relação ao erro, tá bom, gente? Que um vai dar erro fatal e o outro só vai dar uma advertência. Então, é uma pequena diferença. E aí, ó, note que agora é como se eu fizesse import pessoa, e aí agora eu posso usar a classe pessoa. Porque ela não está nesse arquivo aqui, está em outro, ela está num arquivo chamado pessoa. Tá bom? Que é algo como vocês fazem lá no Java, né? Tem um monte de classe lá, você para usar as classes, que são arquivos.class, você precisa fazer um import. Aqui seria o require. Tranquilo, gente? Tranquilo? Tranquilo? Então aí, ó, uma vez que esse arquivo foi incluído aqui no processamento, agora, ó, posso declarar a variável P e chamar. Não, note que está fazendo a mesma coisa. Só que a minha classe está no arquivo fora, ó, que eu incluí aqui no path, tá bom? Agora, se eu processar esse arquivo pasta, PHP, localhost, pdwl, pasta. Tá vendo, ó? Eu imprimi lá o caminho e aqui o objeto, tá bom? Ó, então, ó, aqui eu imprimi o caminho, tá vendo, ó? O diretório, concatenei com o diretório que tem um diretório chamado classes lá, e aí depois eu posso criar uma diretiva do tipo, este diretório você não tem acesso público, esse acesso é privado, né? Posso configurar isso no Apache, ou posso fazer via linhas de código mesmo aqui no PHP. Talvez seja, não sei qual que seja mais complicado, não sei. O nível de complexidade é o mesmo. Né? Então aí, ó, na verdade, o cara ninguém acessaria esse diretório porque ele deixou de ser público. Ele passaria a ser privado, né? Para todos os scripts acessar. E aí agora, ó, eu faço require, que é uma função que inclui. Poderia ser, ela é um alias para include, né? Tem uma pequena diferencinha com relação a como o erro é tratado, caso de erro, né? E anote que agora eu estou instanciando pessoa, mas onde é que está a pessoa? Está nesse arquivo. A classe pessoa está nesse arquivo pessoa.php, que foi esse aqui. Cadê? Que foi esse aqui, ó, dentro da pasta. Tá vendo? Tem uma pasta classe, dentro da pasta classe tem a classe pessoa. E aí a classe pessoa, né? Eu pus isso aqui só para testar, né? Eu poderia aqui ter uma outra classe, né? Ter várias classes aqui. Ou, sei lá, chamar de biblioteca de classes e pôr todas as classes que eu quiser. Ou cada classe ser um arquivo PHP. Sem problema, né? Note que com isso eu tenho um objeto. Posso pôr um objeto num vetor, gente? Posso pôr um objeto num vetor? O que vocês acham? Ou posso criar um vetor de objetos? Com certeza, né, Guilherme? Com certeza, né? Então, ó, imagine só, a coisa mais comum. Você cria um vetor de carrinho de compra, né? E adiciona esse carrinho numa session. Olha só, você está criando um vetor carrinho e está pondo num vetor session. Nada impede, né? Você fazer isso. Tranquilo? Então, deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, eu estou lá no pasta, né? Pasta. Cadê você, pasta? Ou seja, poderia criar dois objetos, né? P1. Você. Opa, caramba. Ctrl V. P2. Vai fazer um array, né? Pessoas igual. Poderia fazer assim, ó, tá bom, gente? Lembra que eu posso fazer isso, né? Mas eu posso array
P1, P2. P1, vírgula, P2. Aí. E aí, fazer um for each. A variável é pessoas, né? Que, na verdade, o array que eu quero iterar, né? Ó, dentro desse array tem 2 objetos. E aqui eu mando imprimir a chave e o valor. Eco. Poderia fazer lá do jeito lá que o Guilherme passou, tá bom, gente? Mas eu vou fazer desse jeitinho mais simples aqui. E igual value. Vou mandar uma quebra. E aí, obviamente, eu poderia invocar o exibir para cada objeto, né? Ou seja, pega o que provavelmente aqui é 0, né? E aí 0, né? Ou seja, na chave 0, né? Que 0 virou a chave, né? Porque eu estou usando um array indexado. E aí 0 exibir, né? Então aqui em vez de eu pego a posição do objeto, né? Ou seja, array pessoas índice 0, né? Ou array pessoas na chave 0 exibir, né? Peraí que daqui a pouco eu mostro isso. Antes eu deixo. Isso aqui não existe, tá bom? Esse aqui eu vou pular para dentro daqui a pouco. Deixa eu só mostrar esse array. Claro. Eu tinha que fazer um toString aqui, tá bom, gente? Tinha que fazer um toString. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Linha 17. Então, ó. Aqui, ó. Depois o array. E aí, na hora que eu faço echo, né? O que ele me retornou foi um cara no índice 0, ó. Eu não sei se. Deixa eu usar a função printf só para vocês verem. Pessoas. Se não der erro, tá bom. E, na verdade, eu vou ter que fazer algumas transformações que eu não quero fazer agora. Pessoas. Vou ver se isso funciona. Aí eu teria que fazer um toString aqui, adicionar na classe pessoa. Tinha que sobrescrever o toString na classe pessoa, né? Como eu não fiz isso, o toString é um magic method, ou seja, começa com esses underline aqui, tá bom, gente? Mas não vou sobrescrever esse toString agora. Poderia, deixa eu ver. Poderia mudar isso aqui para o toString. ToString. Deixa eu ver. Vamos ver se vai funcionar. Acho que isso resolve o meu problema. Deixa eu ver. Claro, agora eu tô mandando chamar o método exibir. Deixa eu ver. Que não tem mais, né? Então deixa eu ver aqui. Gente, esse é o ruim, hein? Ó, tudo que eu tô fazendo é coisa que a gente aconselha vocês não fazerem, né? Que é ficar mudando tudo, né? Como tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Todo código deve ser planejado, né? Para não virar essa coxa de retalho, né? Para não virar essa coxa de retalho, né? Então, acho que agora se eu fizer só isso vai funcionar. Vamos ver. Acho que agora se eu fizer echo p, funciona. Né? Não faça código desse jeito, hein? Planeje o teu código. Agora ficou bonitinho, tá bom? Antes eu não tinha um toString, agora eu forcei um toString lá, tá bom? Ó, note que agora eu não tive problema, tá bom? Agora,
Então, agora eu posso fazer um echo pay antes que ele estava reclamando, né? Não pode converter para string. Aí eu tinha lá o exibir, em vez de exibir, eu pus um toString aqui para. Isso aqui se chama override, né, gente? Override, né? Sobreposição de método, né? Override. Tudo bem? Todos entendem um override na orientação objeto, né? Eu subscrevi o toString. Em tese eu não fiz uma subscrita, porque senão ele não daria pau a hora que eu fiz aquela tentativa de chamar e passou só o objeto, né? Ou seja, em tese é um pouquinho diferente, né? Porque lá quando você não faz um override, você herda do pai, né? Ou seja, você herda o toString do pai lá no Java, por exemplo, no .NET, né? E aí, vocês viram que na hora que eu tentei imprimir, não rolou mandar imprimir o objeto, né? Eu tive que sobrescrever, mas na verdade eu não sobrescrevi nada, né? Porque se eu tivesse sobrescrevido é uma ideia de meio que anulação, correto? Mas aqui eu só mudei, ó, toString, e aí agora eu posso imprimir o objeto se eu quiser que ele, e na verdade chama essa função toString, que é uma magic function, né? E aí em outras linguagens esse toString na verdade é um parent toString, né? Ou seja, você herda ele, mas aí você quer mudar a implementação dele, você tem que fazer um override, né? Não é overload, é override, né? Você está sobrescrevendo um método que existe. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo? Patrícia? Quem é a Patrícia? A Patrícia tá aí? Oi, professor, tô sim. Ok, tá acompanhando, Patrícia? Tô acompanhando. Ok. Natan, tá por aí, Natan? Opa, até agora tudo simples. Ok. O que eu fiz aqui, meu pai do céu? O que aconteceu aqui? Opa. Luiz Henrique, tá por aí? Bom, gente, vocês viram que tem bastante coisa, né? Essa aula, embora, né, ela é curtinha, a gente explorou uma série de coisas, certo? A gente explorou uma série de coisas aí, ó, que já dá para fazer, já dá para fazer bastante coisa legal aí no PHP, né? Daria para fazer já algumas aplicações mais interessantes, né? No PHP. Gesiel, tranquilo, Gesiel? O negócio é praticar, né? Foi você que falou? O negócio é praticar. Pôr mão na massa, né? Por exemplo, ó, eu não cheguei a mostrar para vocês, mas lá com o técnico, o que eu fiz? Como eu não tinha banco de dados, e eu já tinha ensinado a gravar em arquivo, por quê? Não sei se vocês perceberam, mas o PHP ele é muito parecido com a linguagem C, né? E aí em C vocês já aprenderam a ler e escrever arquivos, por exemplo. PHP é idêntico, então o que eu pedi? Como você não tem banco de dados, né, ainda, né? Obviamente eles acessam um banco de dados. Em vez de gravar no banco de dados, vocês vão simular um banco de dados em um arquivo. Escreve num arquivo. Então você entra lá com os dados no formulário, o servidor pega esses dados, em vez de gravar no banco de dados, grava num arquivo TXT. E aí depois você processa esse arquivo do jeito que você quiser. Então já daria, porque se você perceber que o PHP é muito parecido com a linguagem C, ó, você vai saber, por exemplo, lá, ó, uma função, por exemplo, fopen, igual lá na linguagem C. Tá aqui, ó. Essa função você abre um arquivo. Abre um arquivo em modo de leitura, read. Aqui tem os modos de abertura. Igualzinho que vocês já fizeram na linguagem C, se vocês se lembram disso, né? Então, ó, abre um arquivo para leitura e gravação, né? E assim por diante.
E aí eu já conseguiria, por exemplo, né? E aqui tem as funções, ó, que vocês já viram, ó. Fwrite, escreve no arquivo alguma coisa, ó, grava alguma coisa no arquivo. Ou seja, pega lá o arquivo e grava alguma coisa nele, parará. Então você já conseguiria ler e escrever um arquivo, por exemplo, né? É claro. Ó, o código mais simples, ó, abre um arquivo para o modo de gravação, grava alguma coisa nele e close. Daria para fazer isso, né? Então, parece que não, mas só de falar desses vetores aí, mostrar essa classe aqui, ó, já dá um insight legal, né? Então aqui tá a classe, a função require, né? Aqui no pasta, né? Aliás, está aqui o pasta. A função require para incluir esse cara no processamento. Aqui eu usei uma constante que armazena o diretório do script, né? E coloquei um vetor. E aí agora, né? Mudei lá desse objeto, dessa classe pessoa, o toString, né? Para conseguir fazer algo parecido. E beleza. Tudo bem? Tudo bem, gente? Bianca Ariga e Bianca NG. Tudo bem? Estão acompanhando? Gente, acho que por hoje é isso, né? Bastante coisa, né? Tranquilo, Nathan? Posso encerrar? Por mim, sim. Gente, eu fiquei de pôr lá o projetinho de vocês, né? E acabei não pondo, mas eu até amanhã eu coloco, tá? Mas o projeto é escrever uma aplicação web dentro de um padrão arquitetural, por exemplo, MVC, usando PHP, né? Se você tiver a ideia de alguma aplicação que você queira escrever, você pode me sugerir, né? Mas se você não quiser, eu tenho algumas ideias de aplicação, né? Porque assim, né, eu já tive aluno que assim, né? Desde quando eu estudava e vejo também outros colegas, eles falam, ó, tem que fazer tal aplicação, né? Às vezes o aluno não quer fazer aquela aplicação, né? Porque ele já tem uma ideia muito legal que é viável para ele, né? E eu já vi, no meu caso, eu deixo o aluno, se você tiver uma aplicação que você queira implementar, é melhor, porque aí você vai estar implementando uma coisa que você pode usar lá na frente, né? E eu já vi aluno fazer isso e vender o projeto dele, né? Tem um caso que eu trabalhava numa instituição lá no Tatuapé, já faz tempo, tá bom? Já faz 10 anos. Não, já faz 6 anos que eu saí de lá. Não, já faz 10 anos, 11 anos que eu saí de lá. Era uma faculdade lá no Tatuapé. E aí, todo ano tinha uma feira de tecnologia que envolvia todos os cursos da faculdade. E aí os alunos apresentavam seus projetos na feira, certo? Vários projetos, né? Tinha curso de moda, então lá tinha os projetos de moda. Tinha lá curso de engenharia mecânica, então tinha os projetos de mecânica. Tinha os cursos de computação, então tinha os projetos de computação. Então a feira tinha, né, era uma feira de tecnologia, né? Era chamada Semana de Fietec. Acho que era Fietec o nome da feira. E aí o que um dos grupos que eu coordenava fazia era um projeto de um sistema eleitoral da feira para eleger o melhor stand da feira. E aí eles faziam web. Tinha um ano que os alunos usaram até votação por SMS e apuração em tempo real. Ficou muito legal. Eles usavam leitor de código de barra e assim por diante. E um outro grupo que eu coordenei, né, mas aí não foi PHP, foi C Sharp. Eles criaram, sabe aquele jogo Gênios? Sabe o Gênios? De memorização das cores? Eles implementaram um hardware e a aplicação em .NET, só que tamanho família, né? Em vez daquele manualzinho, eles implementaram um
e que ficou muito legal. E aí, olha que legal, do lado lá da faculdade tinha um buffet que era gigante. Nossa, o dono do buffet viu aquilo, né? E ele tinha uma rede de buffet, adorou. Falou, pô, isso num buffet é uma puta de uma distração, porque foi a sensação da feira. E era uma coisa simples, eles usavam um microchip, um microcontrolador bem baratinho que eles compravam lá na Santa Efigênia e fazia a codificação desse microcontrolador em C Sharp. E foi uma das sensações da feira. Tiveram proposta, né? Para vender para o buffet. Então, assim, se você tiver alguma ideia aí, quer fazer tal projeto web. Se você não tiver, eu dou ideia, tá bom? Mas o legal é que você faça uma coisa que você tem em mente, que você queira, né? Que fala, pô, eu acho que isso aqui pode ser viável, né? Porque às vezes o aluno faz uma coisa só para ganhar nota, né? A nota é como eu digo, a consequência. Então, eu quero fazer um aplicativo, né? Pensando em. Tinha um colega que fazia isso, né? Vou fazer isso aqui, mas já estou pensando em vender, né? Estou pensando em vender. Eu vou fazer esse aplicativo aqui e vou vender. Se o professor não gostar, me der nota ruim, não tem problema, né? Se eu conseguir vender esse projeto, eu tinha um colega que era assim. Todo projeto, eu vou fazer aqui já. Ele ia lá e já estava pensando em coisas realmente que iam ser utilizáveis, né? Então é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida, alguma reclamação, alguma observação, algum comentário, alguma insatisfação, alguma crítica com relação ao portal, né? Vai chegando no fim do ano, a nossa carga de trabalho vai aumentando, né? Vocês fizeram a votação, né? Tá tendo acho que eleição, né, para coordenador, né? De curso. Já tá na época de vocês votarem? Deixa eu parar aqui a gravação. É, é... Eu acho que para aluno abre hoje, não é? Ou abre amanhã, não sei. Depois dá uma olhada lá. Entra na Aurora. E aí vocês dão uma olhada, tá bom, gente? Deixa eu parar aqui a gravação.